Estamos na Amazônia, conhecida como pulmão do mundo. Natureza de beleza exuberante e atraente que chama a atenção de todos por seus rios caudalosos e densas matas. Lugares impensáveis que o Evangelho penetrou nas formas mais inesperadas. Quem diria que um casal americano construiria um barco para atender à saúde da população ribeirinha? Mais que remediar as doenças humanas, nesse barco eles também levavam cura à alma através da mensagem de salvação, uma verdadeira luz em meio à selva. Muitos anos após, a missão de Léo e Jesse Hallowell foi restaurada com a inauguração do barco Luzeiro 29, avançando a obra evangelística e alcançando mais pessoas nessa geografia. Em 2016, no 80º ano da União Norte Brasileira, a 80ª sede administrativa da Divisão Sul-Americana foi inaugurada. A Missão Pará-Amapá, que conta com 35.977 membros ativos, divididos em 1.626 pequenos grupos, e esses números estão crescendo. Temos ainda 6 unidades escolares que recebem 3.895 alunos. Na colportagem, incentivamos o projeto Os Dois Ministros, cujo objetivo é cada pastor distrital ter um colportor. Um dos responsáveis pelo crescimento nos meses iniciais foi o Impacto Macapá, que ocorreu no mês de julho, onde 46 pontos de estudo da Bíblia foram instalados e durante 30 noites aconteceu evangelismo público. O resultado foi proporcional ao esforço empregado e 1.286 pessoas foram batizadas, garantindo um aproveitamento de 65% dos participantes. E ali, no centro do mundo, na esquina do Rio Amazonas, queremos em breve plantar a Missão do Amapá, que já começou com o destacamento de um departamental e a construção do posto avançado. Missão para Amapá! Unidos para salvar! Cada adventista! Um ministro! Estimular um estilo de vida diferenciado é um dos nossos objetivos. Ao incentivar o estudo diário da lição da Escola Sabatina, queremos que nossos membros tenham uma melhor comunhão para que possam se relacionar melhor com os outros e, assim, cumprir a missão efetivamente. Levando em consideração esses pontos, a Missão Caleb envolveu 2.400 jovens em diversas atividades durante suas férias, contribuindo para que esse ano acontecesse o maior movimento de Calebs da União Norte Brasileira. O nosso grupo de pastores é experiente e com muitas histórias a contar, algumas que atravessam gerações e que continuam sendo narradas. Uma dessas histórias é a do pastor Nilson Muniz, que saiu de um grande centro, veio para a Amazônia e nos conta sua experiência como líder de igreja central e evangelista de mão cheia. Eu sou de família de pioneiros adventistas do interior de São Paulo. O meu avô, Oswaldo Martins das Chagas, ele foi batizado em 1906. E também naquela época, como não haviam pastores ordenados aqui no Brasil, veio um obreiro dos Estados Unidos para fazer os batismos. Ele fundou a Igreja Adventista do Sétimo Dia da cidade de Ibitinga, interior de São Paulo, que é uma das igrejas também mais antigas aqui do Brasil. E também ele era um médico, farmacêutico e pregador da Palavra de Deus. Então ele pregava pelos interiores. O meu avô ele teve uma grande colaboração, um grande envolvimento para o avanço da obra. Inclusive o NASP, que é o antigo IAE, o NASP Campus 1 de São Paulo, ele ajudou com uma grande quantia em dinheiro na construção, já naquela época. E também ele fez a doação do terreno da primeira casa publicadora, que era de Santo André. Ele ajudou na compra, aliás, a doação desse terreno para a casa publicadora. E também doou um terreno onde hoje é a Igreja Adventista
lá de Ibitinga, cidade de Ibitinga. Mas ele ajudava muitos estudantes de teologia a estudarem, a se formar. Ele ajudou muitos também. E já na família, vendo muitos dos meus tios, meu tio Rodolfo, sabendo da história do pastor Rodolfo Bels, que era meu tio, vendo o exemplo desses homens que eram pastores, eu também tive o desejo de estudar. Eu não tinha muita noção na época, quando eu estava estudando teologia, em relação a vir para cá, para a região norte. Mas eu estava disposto a ir para onde Deus mandasse. Então, quando eu me formei em teologia, surgiu o chamado para trabalhar na capelania da igreja da Escola da Marambaia, em Belém. Então foi um desafio que eu trabalhei 2 anos. Para mim foi uma experiência nova, mas foi muito boa. Logo depois eu fui transferido para o distrito de Cametá, no interior do Pará, que ali me ajudou muito a crescer, embora tendo uma cultura do Sudeste, nascido em São Paulo, nunca tinha vindo aqui para a região Norte, mas me ajudou muito, e essa experiência aqui no Norte foi muito boa. Quando eu mudei para o estado do Amapá, eu fui para um distrito também de capital. Saindo da realidade de interior para um distrito de capital, já houve uma diferença já grande, embora o distrito também tivesse igrejas no interior. E agora eu fui transferido para o distrito central de Macapá, onde nós temos, pelo menos aqui no distrito, 2 realidades. E uma delas é você ser pastor de uma igreja elitizada, uma igreja grande, uma igreja com bastante membros. É um desafio grande, porque você tem um cuidado que a igreja central exige, mas ao mesmo tempo eu comecei a trabalhar com estratégias evangelísticas, vendo ali no meu distrito as necessidades e trabalhando com a igreja. Embora sendo uma igreja central, uma igreja elitizada, é uma igreja que batiza bem hoje. Não porque ela é uma igreja ou um distrito batizador, como assim se conhece, mas porque nós utilizamos estratégias evangelísticas, trabalhando com membros, trabalhando com irmãos que realmente estão envolvidos com a missão. Eu gostaria de dizer para o colega pastor que muitas vezes está num distrito distante, ou mesmo no distrito de capital, e às vezes se encontra em situações onde ele vê alguma dificuldade para trabalhar no evangelismo e que acaba até desanimando. Eu já fui pastor em algumas realidades de interior, realidades de capital, mas eu gostaria que você não se desanimasse. É claro que a primeira coisa que você tem que fazer é confiar em Deus, mas depois também você tem que ver e usar estratégias, ver no seu distrito possibilidades de crescimento. Eu mesmo, quando vejo um local que tem possibilidade de se plantar uma nova igreja, de se fazer um trabalho, eu já começo a ver na minha cabeça possibilidades e como fazer. E assim nós trabalhamos. É trabalho, oração, muito trabalho e não ter medo de avançar. Você não pode ter medo de avançar e confiar em Deus a todo momento. Mas, se nos entregarmos completamente a Deus e seguirmos sua direção em nosso trabalho, Ele mesmo se responsabilizará pelo cumprimento. Não quer que nos entreguemos a conjecturas sobre o êxito de nossos esforços honestos. Nenhuma vez devemos pensar em fracasso. Devemos cooperar com aquele que não conhece fracasso.